Saúdo a todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Vamos aqui para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical, aula dos jovens, a aula que hoje vai falar da oração de Paulo pelos Efésios. Essa nossa lição do nosso trimestre que vem nos ensinando a orar. E hoje, na aula passada, foi falado pelo nosso pastor Sebastião Maria sobre a oração sacerdotal de Jesus. E agora entra numa oração do apóstolo Paulo, que um dia foi um gentil, não é isso? Tinha uns costumes, era um religioso, e após aceitar Jesus, a gente vê a mudança, né, na vida de Saulo, que passa a se chamar Paulo e é tido como apóstolo, né? E já quero entrar na lição aqui, porque são 30 minutos, passa rápido, irmãos. Quero ler aqui o texto com os irmãos, o texto áureo, o texto do dia diz assim: por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Está lá em Efésios, capítulo 3, verso 14. E a nossa lição, a leitura, o texto bíblico está em Efésios capítulo 3, do verso 14 ao verso 21. Quero fazer essa leitura com os irmãos, que diz assim: por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé o vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento, e a altura e a profundidade. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus, de toda a perfeição de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse glória na Igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Paulo aqui, no tópico 1, a gente vai estudar aqui uma oração ousada, né, do apóstolo Paulo para com Deus. Provavelmente, até mesmo a lição não garante 100%, mas pelos fatos, entendemos que Paulo estava no cárcere, estava preso, né? Paulo não tinha como estar ali com os irmãos de Éfeso, estar fisicamente com eles ali. E não só com eles, a gente vai ver também que a lição nos mostra que o intuito de Paulo, a vontade de Paulo, era que essa carta também chegasse às demais igrejas, e é bem possível que chegou também à igreja de Laodiceia. Mas também ela chegou até nós. O importante é isso, que esta carta ela chegou até nós. E nós temos que nos colocar também como na situação de Paulo, que nós um dia éramos gentios ou ainda não havíamos aceitado Jesus, por mais que nascêssemos ou nascemos em berço evangélico, não é isso? Eu já nasci crente, não. A gente só passa a crer em Jesus depois de uma determinada idade, não é isso? Um adolescente aí de 12 anos começa a entender o que é servir a Cristo, o que é servir a Deus, fazer a tua obra, e aí sim ele crê e entende que ele quer se batizar e quer descer as águas, não é isso? Ele começa a ter esse entendimento. Até uma certa idade, quando é criança, ele ainda não entende, né, qual o propósito da parte de Deus, não é isso? Apesar de ter algumas crianças que já entendem, mas a grande maioria não.
Então aqui vem para os nossos dias, essa carta chega para os nossos dias, e nós temos que entender que Paulo também era vamos dizer assim, era um gentil, né? Pecava como todos nós pecamos, né? E às vezes desobedecemos a Deus, desagradamos a Deus, mas a gente vê que a oração de Paulo chegou até o trono de Deus. Se a oração de Paulo chegou, isso é um consolo para nós, que Deus com certeza também ouvirá as nossas orações. E aqui eu já também quero entrar no tópico 1, uma oração ousada, né? O cuidado para com a igreja. A carta, diz aqui, a carta escrita pelo apóstolo Paulo à igreja em Éfeso revela o grande cuidado e amor que esse homem de Deus tinha pelas suas ovelhas. Paulo estivera anos antes nessa cidade e havia deixado ali uma igreja que se destacava. O conteúdo da carta é para a igreja em Éfeso, mas também se esperava que ela chegasse até as outras igrejas da região, que é o caso de Laodiceia, como Laodiceia diz aqui. Por exemplo, né? Uma coisa é certa, esta carta também chegou até você e chegou até mim. E nós estamos aqui hoje estudando esta carta, glória a Deus. Aí diz aqui, até mim, né? Glória a Deus. A oração que estamos estudando é um dos conteúdos desta carta, expressa um sentimento profundo de comprometimento com a continuidade e o êxito dessa igreja, daquela igreja. Mas também é uma oração que se estende para todos os cristãos. Quando Paulo ora pelos crentes em Éfeso, ele ora também por mim e por você, pois o foco dele não repousava na cidade geográfica, mas sim na amplitude espiritual da obra de Deus. Você hoje fazer algo na obra do Senhor Jesus Cristo, você exercer um cargo, ter um ministério na obra de Deus, nós precisamos entender que isso não é só para os dias de hoje, nós fazemos para o dia de hoje, mas nós temos que ter a certeza que isso será para o amanhã. E o amanhã nós não sabemos se vai ser para daqui 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, 1000 anos, 2000 anos, né? Isso até Jesus voltar, nós não sabemos. É lógico que quando Jesus voltar, a gente já sabe, né, o que foi revelado para João na ilha de Patmos, os acontecimentos, né? E a gente sabe que terá ali 7 anos, né, de dor, de aflição, de luta, tribulação, mas até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, nós não sabemos por quanto tempo o nosso trabalho exercido na obra do Senhor irá permanecer, irá durar até a vinda do Senhor. Então nós devemos fazer como Paulo aqui orou e com certeza entendendo que esta oração dele, esta carta, chegaria às demais igrejas, chegaria a outras pessoas como chegou a nós. Então às vezes eu já ouvi casos, né? Eu ouvi, não foi que me falaram, de irmãos que chegaram e falaram, mas para que construir um novo templo? Nós já construímos um templo lá atrás, né? E se perdeu. Irmãos, não olha para o que já fez, vamos olhar para o que nós vamos fazer agora, não é isso? Mas de repente pode ser que antes que inaugure-se o novo templo, pode ser que algum irmão seja levado por Jesus Cristo para a eternidade, não é isso? E vai dizer, puxa, ajuda tanto, mas de repente foi levado e foi tirado e não teve esse prazer de inaugurar o novo templo. Mas nós temos que fazer não pensando em nós, mas pensando no futuro, pensando no próximo, é isso? E essa é a oração que Paulo faz a Deus pelos irmãos ali em Éfeso. Paulo orava pela igreja de Éfeso, também crendo que chegasse a outras igrejas. Ele orava por todos, né? Ele não orava só por aquela situação, por aquela igreja. A certeza é que chegou até nós para fazermos igual a ele. Vamos ler aqui em 1 Coríntios, capítulo 11. 1 Coríntios, capítulo 11, o verso de número 1. Glórias a Deus. Que ele vai dizer aqui, para nós sermos imitadores dele, né? Ele diz assim, sede meus imitadores, como também
eu de Cristo. Então ele está deixando aqui, essa carta, ela serve para nós nos dias de hoje, para nós praticarmos igual. Porque se a oração de Paulo chegou até o trono da graça, chegou até Deus, nós devemos fazer igual, e principalmente nessa situação que estamos vivendo nesses dias, não é isso? Devemos dobrar os nossos joelhos, nos colocar de joelhos e buscar ao nosso Senhor em favor do próximo, em favor daquele que com certeza necessita, que está necessitado, não é isso? Às vezes não podemos fazer fisicamente, ainda mais na pandemia agora, não pode ter contato, não é isso? Mas aí Deus está dizendo, mas através da oração, vocês podem alcançar o próximo. E aí aqui, então ele está dizendo, só basta nós sermos imitadores dele, porque se nós formos imitadores de Paulo, seremos imitadores de Cristo, porque o que ele fazia era imitar a Cristo, e nós devemos também ter essa consciência, vamos imitar a Cristo, fazer o que Cristo fez, só que precisamos lembrar de algo, irmãos, se nós fizermos o que Cristo fez, vai vir sobre nós lutas e aflições, então, em muitas das vezes, nós precisamos saber o que nós queremos. Mas eu não quero luta, eu não quero ser perseguido, eu não quero aflição. Então você não serve para seguir a Cristo. Agora, se você aceitou a Cristo, creu e quer levar esse evangelho adiante, então você precisa imitar a Cristo, imitar a Paulo, não é isso? Porque se imitando a Paulo, você também imita a Cristo. Mas as lutas virão, isso é certo. Não posso dizer para você, olha, vai ser o mar de rosa, vai ser 1000 maravilhas, não vai ser 1000 maravilhas. Vai ser luta. 1000 maravilhas vai ser quando Jesus vier e buscar a tua igreja e nós estivermos lá no céu. Isso é uma certeza que eu posso te garantir. Aqui, irmãos, no tópico 2, diz assim, vamos lá. De joelhos é melhor. De joelhos eu vejo aqui, irmãos, Paulo, os judeus não tinham esse costume de orar de joelhos, o costume deles era de orar em pé, como até hoje eles oram, né? No Muro das Lamentações, a gente vê isso muito na televisão, reportagens, né? Notícias. Mas Paulo aqui, ele se põe a colocar de joelhos perante o Senhor, para clamar e orar pelos seus irmãos ali em Éfeso. E eu verifiquei algo. Joelhos, irmãos, é uma situação de reverência, é uma situação de adoração, é uma forma de reverência, uma forma de adoração, não é isso? Quando Jesus, em muitas passagens, as pessoas vinham e se prostravam aos teus pés, entendendo que aquele prostrar, o prostrar se colocar de joelhos, porque para se prostrar você tem que se colocar de joelhos, era dizendo e entendendo, Senhor, eu entendo que o Senhor é Deus, que o Senhor tudo pode, então eu me ponho aqui prostrado aos teus pés, forma de reverência do senhorio do nosso Jesus Cristo, forma de adoração. Não se prostrava aos pés de qualquer um, não é isso? Até muitos na Bíblia se prostraram diante de anjos. E os anjos diziam, não se prostre, porque eu não sou Deus, não é isso? Então era uma forma de reverência para com Deus, né? A gente vai ler aqui eu até marquei esse versículo, Mateus 4, que eu achei interessantíssimo. Mateus 4, verso 9. Jesus tentado por Satanás. Vamos ler aqui. 4 e 9. Eu marquei aqui só o verso 9. Que diz assim: E disse-lhe o diabo, Satanás, tentando Jesus no deserto. Jesus fraco, 40 dias jejuando, sem comida, sem água, sem nada. E Satanás disse assim, e disse-lhe, tudo isto te darei, se
prostrado me adorares. Então Satanás sabia que tinha que ser prostrado. E Jesus ali, abatido, fome, não é isso? Sede, no deserto sozinho, 40 dias sem falar com ninguém, somente com o Pai, não é isso? Mas não tinha ninguém para conversar. A gente vê nessa situação de pandemia pessoas dentro de casa, uma semana, 10 dias, pessoas ficando abatidas, pessoas ficando oprimidas, querendo até cometer o suicídio, porque não sai na rua para falar com ninguém. Às vezes até fala com alguém dentro de casa, a esposa com o marido, com os filhos, mas não sai, não tem contato. E aqueles que moram sozinhos, não é isso? Que não tem contato com ninguém, somente pelo celular, não pode sair, um idoso que não pode sair. Então Jesus não passou só fome, só sede. Teve outras coisas mais envolvidas, que não é o caso agora. E aí diz assim: então disse Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Ele estava dizendo aqui: é somente a Deus que eu me prostro, né? Então Deus se prostrava Jesus se prostrava diante de Deus, porque aqui ele estava como homem. Então quando ele ia orar no monte, ele dobrava o joelho e orava ao Pai, não é isso? Pedindo orientação. Então nós temos que entender isso. Então então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Quando você se prostra a Deus, ao Pai, ao Filho, não é isso? Ao Espírito Santo, quando você os adora, aí ele vai dar ordem aos teus anjos ao teu favor. Mas nós precisamos entender isso. Às vezes nós queremos as bênçãos do Senhor, mas não fazemos o que está ao nosso alcance. E muitas coisas estão ao nosso alcance. Em Salmos 91 eu marquei aqui, irmãos. Diz assim, a aula está correndo rápido. Diz assim no verso 11: porque aos anjos dará ordem a teu respeito, a teu favor, para te guardar em todos os teus caminhos. Mas ele vai dizer aqui, no início: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Então, tem alguns aqui, né? Deus está dando condições aqui. Será que nós estamos dizendo, não, eu confio nele? Confiar, irmão, a palavra crer em Jesus é confiar. É entregar a sua vida a Jesus e dizer: Senhor, agora não sou eu mais que conduzo a minha vida, agora é o Senhor que me dirige. Agora é o Senhor que me orienta, é o Senhor que me leva pelos caminhos que o Senhor quer. Confiar é isso. Quando diz aqui, direi ao Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Será que nós estamos confiando mesmo em Deus? Será que nós estamos entregando a nossa vida na mão do Senhor? E aí, depois de tudo isso, ele vai dizer, aí diz aqui, 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, mas não serás atingido aquele que confia no Senhor, aquele que entrega a sua vida ao Senhor. Porque aos teus anjos dará ordem ao teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calçarás aos pés o filho do leão e a serpente. Então aqui, irmãos, Deus ele te guarda. Deus todo mundo, as pessoas são atingidas, mas você não é isso? Os da direita, os da esquerda, mas você não é atingido. Deus não deixa o inimigo colocar as mãos. Ele tem que ficar de redor, ele tem que ficar de longe. Porque diz a Bíblia que os anjos do Senhor acampam ao redor, estão próximos, acampam ao redor daqueles que o temem, e aí ele os livra.
É aquele que teme, é aquele que confia no Senhor, que entrega a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, aí ele guarda, aí ele acampa os anjos, irmão. A gente precisa entender isso, não é isso? Aí ele acampa os anjos e nos protege, irmão, de todo mal. Vamos lá, irmão. No tópico primeiro aqui, eu falei aqui do 2, né? De estar de joelhos. Agora vamos no 3 aqui. O 3, a ousadia de Paulo. Vai falar aqui da ousadia de Paulo na sua oração. Vamos ler. A ousadia presente na oração de Paulo nos impressiona. Ele pede algo que é impossível de ser mensurado com exatidão. Podemos ter uma ideia do alcance das petições, mas jamais conseguiremos um retrato fiel de quão profundas e significativas são essas solicitações. A maturidade do apóstolo o leva a ousar e pedir que os cristãos vivam experiências que vão muito além do limitado entendimento humano, que possamos, assim como Paulo, não nos conformarmos quanto ao que vivemos e sabemos acerca de Deus. Precisamos, movidos por tal ousadia, ansiar por ir muito além, de modo que as nossas experiências já não sejam as mais suficientes, não é isso? Às vezes nós já passamos algumas experiências com Deus e a gente acha que aquilo ali é o suficiente. Aquilo ali é o ápice. Não tem mais nada da parte de Deus para conosco. Devemos almejar cada vez mais a presença do Santo Espírito de Deus em nossas vidas, irmãos. Deus tem mais para todos nós. O apóstolo estava preso, mas livre no espírito. Seu corpo físico estava limitado ao cárcere, mas suas orações ousadas iam longe em uma verdadeira revolução na forma de relacionamento dos homens com a vida espiritual. Não bastava ouvir falar acerca de Deus, era necessário experimentá-lo de forma progressiva, irmãos. Então, Deus ele vai no conta-gotas, não é isso? E vai nos dando, e vai nos dando, e vai nos alimentando, e vai nos enchendo do Espírito Santo. Mas tem hora que ele derrama, como em Atos dos Apóstolos, tem hora que ele derrama sobre o povo o Espírito dele. Mas porque nós estamos buscando, ali eles estavam buscando a Deus. Agora, se Jesus fosse assunto ao céu, e os seus discípulos não buscassem, como que o Espírito Santo seria derramado? Nós precisamos fazer a nossa parte. E eu coloquei aqui em 1 Coríntios 2,16, irmãos. Vamos ler lá. 1 Coríntios 2,16. Vamos caminhar rápido aqui, porque não pode passar de meia hora. 1 Coríntios 2,16 é assim: porque quem conheceu a mente do Senhor, para que possamos instruí-lo? Aí diz, mas nós temos a mente de Cristo. Nós precisamos passar a ter a mente de Cristo, irmão. Quando nós passarmos a ter a mente de Cristo, aí você pode crer com certeza, irmão, que as nossas atitudes elas irão mudar. Nós iremos entender que as nossas orações vão além, que as nossas orações, com certeza, elas vão chegar no trono da graça. Orações que foram colocadas agora pelo nosso pastor José Wellington Júnior, presidente da CGADB, foi colocado orações às 3 da manhã, para nós orarmos às 3 da manhã em favor do nosso país, em favor do estado, das cidades, do mundo todo, pelas pessoas. Então devemos entender esta situação e buscarmos a Deus e passarmos a termos a mente de Cristo. Eu coloquei aqui já também, irmãos, em João capítulo 4, verso 42, quando a mulher samaritana, ela leva ali para os seus e diz, olha, encontrei o Messias, ele falou coisas que ninguém sabia, e aquelas pessoas creram. Mas no verso 42 do capítulo 4 de João, diz assim, e diziam à mulher, eles já estavam dizendo aqui à mulher, nessa situação, já não é pelo que disseste,
que nós cremos. Então ele estava dizendo, nós não cremos mais em Jesus pelo que você disseste. E eles creram, quando ela disse, eles creram. Mas eles estão dizendo assim, porque nós mesmo o temos ouvido. E sabemos que este é verdadeiramente o Cristo Salvador do mundo. Eles estavam dizendo, agora nós já temos ouvido o que Jesus tem falado. Será que nós temos ouvido, irmãos, o que Jesus tem falado para nós? O que Ele quer de cada um de nós? E isso só nós vamos ouvir quando nós buscarmos a Deus. Quando nós buscarmos a Deus sinceramente, quando nós nos doarmos um pouco mais para a obra do Senhor, pode ter certeza que Jesus vai falar. Jesus vai dar a resposta. Aquela resposta que você pede, que você necessita, Deus vai falar com você. Jesus não deixa a gente sem resposta, irmãos. Então que nós possamos buscar e que nós possamos crer não pelo que falam, mas pelas experiências que nós vivemos com o nosso Senhor Jesus Cristo. Correndo aqui, irmãos, no tópico 2. No tópico 2 diz aqui, irmãos. Vamos lá. Aqui. O primeiro pedido de Paulo. Aí diz aqui, fortalecidos pelo Espírito. O apóstolo Paulo queria que Deus nos fortalecesse no Espírito Santo. Não é isso? Que nós fôssemos fortes no Espírito Santo. E que as situações mundanas não viessem nos encher. Então, às vezes, as fraquezas vêm, bate a porta, mas por quê? Às vezes a gente está olhando para o mundo. Eu vi uma situação ontem no Facebook, eu até respondi. Dizia assim, que uma jornalista aí de um certo canal de televisão disse que o choro é livre, não é isso? E todo mundo começou né? E bater, né? Mas o que ela disse, irmãos, para ela está correto. Mas para nós não está correto. Não é isso? Então muita gente começou a bater. Mas para ela está correto. Agora, nós cristãos, e eu ouço muitos, em muitos momentos a gente se pega assistindo este veículo de comunicação e esta jornalista que disse isso. Nós estamos fazendo, sabe o que? Dando ibope a essa pessoa. Um canal de comunicação igual a este, ele só sobrevive com o ouvinte, que dá audiência a esse canal. Se nós dermos audiência a esses programas, a esses canais de comunicação, irmãos, eles vão sempre estar lá falando o que eles querem. Então a arma está na tua mão, a ferramenta está na tua mão. Você precisa o quê? Para de assistir. Você para de assistir, você não ouve mais essas coisas. Agora a gente tem que tomar cuidado. Que às vezes a gente está assistindo essas coisas, né? Ouvindo essas coisas e deixando de ouvir ao nosso Senhor Jesus Cristo. Aí você é tomado pelo um sentimento mundano, não é isso? De bater na outra pessoa porque ela falou algo. Falou algo e a gente já sentiu aquele sentimento mundano. Não, que nós possamos ter o amor de Cristo, a mente de Cristo. E orar por essa pessoa também e falar, Senhor, salva. E Deus tem poder para salvar-nos, não é isso? Aqui eu quero ler com os irmãos Filipenses, capítulo 4, verso 11. Filipenses, capítulo 4, verso 11, rapidamente, irmão, que está acabando a aula. Diz assim, não digo isso por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância em toda maneira e em todas as coisas. Estou instruído tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Todas as coisas posso naquele que me fortalece. Ele disse aqui, sei estar abatido e sei também ter abundância em toda maneira e em todas as coisas. Estou instruído. Deus instruía a Paulo a dizer, você pode ter muito, mas também você pode ter pouco. Você pode ter abundância, mas pode passar fome também, irmão.
estava instruído a passar tudo isso. Você pode estar no cárcere, mas lá no cárcere você pode orar de joelhos pelo teu irmão. Passando necessidade, passando fome, você pode orar pelo próximo. Era isso, ele estava instruído a tudo isso, irmãos. E nós precisamos entender isso. Essas situações só nos toma, Paulo só foi tomado porque as situações mundanas estavam longe dele. O negócio de Paulo era com Deus, com o Espírito Santo, era buscar o Senhor Jesus Cristo e fazer a obra do nosso Senhor. Já terminando aqui, irmãos, quero ir para o último tópico, irmãos, que diz assim, vamos no 2, o amor de Cristo, não é isso? Precisamos estar arraigados, fundados, não é isso? Precisamos estar com as nossas, como diz, uma árvore, né, com as suas raízes fundadas, irmãos. Precisamos estar ali arraigados, né, isso? Fundados como um alicerce, uma casa, o templo ali que nós estamos fazendo, agora vai vir a construção do alicerce, da fundação, que é o mais importante de uma obra, para sustentar todo aquele templo, aquela construção que virá em cima. Precisamos estar arraigados como uma árvore, né? Esses dias houve uma tempestade aqui em São José. Então você vê as árvores tiradas, essas árvores, você vê que as raízes delas não estão tão profundas. Mas você vê árvores pequenas, com pouca força, mas tem muita raiz lá embaixo. E essas a tempestade não conseguiu tirar. Mas tirou grandes árvores, arrancou do chão, porque as raízes não eram tão profundas. Não é isso? E aqui terminando em João, capítulo 7, verso 37 e 39, diz assim, rapidamente, João, capítulo 7, verso 37 ao 39, que diz assim, e no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo, se alguém tem sede, que venha a mim e beba, quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão no seu ventre, do seu ventre. E isso disse ele do Espírito que haviam de receber e que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, porque ainda Jesus não tinha sido glorificado. Jesus estava dizendo, aquele que crê em mim, rios de água viva correrão dentro de nós. O Espírito Santo, nós seremos cheios do Espírito Santo. Então, para nós chegarmos nessa situação que Paulo chegou, a se colocar de joelhos dentro do cárcere, dentro da situação adversa que ele vivia, nós precisamos estar cheios do Espírito Santo. Irmãos, eu termino aqui porque já deu meia hora de aula. Que Deus continue abençoando a todos em nome de Jesus. Amém.